E durante essa reunião aí, para assinar o Estatuto da Juventude, o presidente, inclusive, voltou a falar de reforma política em junho, após uma onda de manifestação pelo país. O governo sugeriu um plebiscito para orientar a reforma, mas a ideia foi descartada pelo Congresso Nacional. E nós vamos conversar agora com o nosso convidado, o professor Alisson Mascaro, que é jurista e filósofo de direito. Doutor Alisson, muito obrigado pela gentileza. Uma grande alegria, pela participação aqui conosco. grande satisfação. Muito obrigado. O professor Alisson é autor também do livro Estado e Forma Política. Bom, como é que a gente poderia fazer uma reforma política no país? Através de uma mini constituinte, como foi proposto e discutido e debatido há um tempo atrás? Não? Heródoto, eu penso que a questão de reformarmos o campo da política hoje é fundamental. Quem está nos acompanhando nesse momento sente que a política do Brasil já não funciona mais nos quadrantes pelos quais ela se apresenta. O que eu quero dizer por isso? Nós observamos que somente votar, que foi uma bandeira de muito tempo no Brasil, porque o Brasil teve para a sua população o impedimento de votar na ditadura militar, somente votar já não satisfaz hoje mais o brasileiro, porque se vota, mas as instituições políticas do Brasil, o modo pelo qual o Brasil se organiza politicamente, não dá vazão aos interesses da população. Aí vem a pergunta, para a reforma das condições sociais e institucionais do Brasil, o campo político é um desses momentos fundamentais. Não só a política, eu volto a dizer aqui que muito daquilo que nós damos na conta dos políticos está na economia, está na cultura, nos valores, na sociedade, mas há também um problema que é dos políticos. Aí vem a grande questão, quem muda o modo pelo qual a política hoje se dá no Brasil? Quem muda a estrutura da política são os políticos, isto que nós temos. E se os políticos ganharam eleições e estão vivendo bem deste modo, por que eles mudariam aquilo que é do seu interesse? Lógico. Daí a grande questão que eu penso que é necessário que todo aquele que nos acompanha reflita a esse respeito, que é o fato de que nós precisamos de uma alavanca externa ao mundo político para poder mudar a política. Sim. Somente pela dinâmica da própria vida Eles não vão mudar. eleitoral não há interesse. Talvez nós claro. tenhamos, Heródoto, uma espécie de pequena reforma, pequeno arranjo, uma pequena mudança. Mas as mudanças estruturais da política, elas vêm de fora. E aí vem uma questão fundamental. Quem de fora faz esta movimentação? Os grandes interesses do capital, os grandes empresários, eles têm força para fazer uma mudança. Mas e o povo? Nós observamos, por exemplo, as manifestações que tivemos há um mês e pouco atrás, estas manifestações são do povo. Elas talvez pressionem o campo da política de um tal modo que então os políticos tenham que dar resposta, vazão a toda essa dinâmica. Mas olha só, vou dar um exemplo. O pessoal bateu lá na porta para acabar com aquele dupla suplência no Senado. Perfeito. Né? Aí eles foram tentar votar, os próprios suplentes derrubaram. Aí criaram uma meia sola que é um suplente que vai fazer a mesma coisa. Ficou no meio do caminho. Ficou no meio do caminho. Agora, nessa questão, justamente nós observamos. Existem aqueles que imaginam que somente o interesse do povo, a manifestação do povo já é suficiente para pressionar o campo da política. Eu diria que a manifestação do povo tem eco, tem repercussão. Não é igual em todos os políticos, há políticos para os quais pouco interessa se o povo pensa de um modo ou de modo contrário, mas há aqueles que são sensíveis à causa do povo. Muito bem. Mas existem muitos outros adendos à questão da reforma das estruturas políticas do Brasil que eu penso que sejam necessários esses adendos, como que nós venhamos a compreendê-los, para podermos enfrentá-los. O primeiro deles, o povo nas ruas, ele consegue se organizar e ter muitas vezes uma pauta. Mas esta pauta só é viva, só repercute, por exemplo, no campo da política, quando também a maioria dos meios de comunicação dá voz ao povo. De tal sorte que nós então podemos falar o seguinte, o povo quer 10 coisas, mas se a maioria dos meios de comunicação dessas 10 só conta 5 dessas 10 coisas, no final das contas, a classe política se sente pressionada pelas 5 que muitas vezes se vê na rádio, na televisão, no jornal, nos meios de comunicação de massa. Então também é preciso pensar que o interesse do povo não vem diretamente expresso na sua vida cotidiana e também no campo da sociedade. Ou seja, ele é difuso. Ele é difuso. É difuso. Existem interesses contrapostos. O próprio povo, muitas vezes, recebe informações a partir das quais, com o seu entendimento, ele descarrega em certas questões tudo aquilo que fosse o mais, ele pensa ser o mais importante da política. E muitas vezes o mais importante passa ao largo disso. Resumindo, por exemplo, em algumas questões nós observamos isso. Nós sempre descarregamos a nossa carga de energia contrária ao mundo da política em certos agentes, em certas pessoas, no Poder Executivo, muitas vezes é diretamente no Poder Executivo, mas, por exemplo, passa ao largo da compreensão do povo que possa haver
na iniciativa privada, por exemplo, no grande capital, possa haver a mesma estrutura de monopólios. O corrupto político também teve um corruptor. Sem dúvida. E isto, por que nós não sabemos? Por que o povo em geral não sabe? Também porque o sistema pelo qual o povo toma conhecimento das questões da política é muito difuso, é muito cortado, certas questões são mais privilegiadas do que outras, de tal sorte que pensarmos em reforma política é também pensarmos nas condições pelas quais a pauta do que se quer reformar é construída. Portanto, este é o horizonte deste pensamento sobre reforma. Ok. Alisson, vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho aqui no portal. Só um instantinho, por favor, ok? Olha, o jurista Alisson Leandro Mascaro, que é autor do livro Estado e a Reforma Política, eu tenho um exemplar aqui comigo, é o nosso convidado. Alisson, em que momento o país pode fazer uma constituinte? Porque nós pensamos numa mini constituinte para a reforma. Em que momento? É só quando há a ruptura da ordem, a ruptura de uma situação? Durante muito tempo, Heródoto, se pensou que a Constituinte era um elemento que se criava no momento no qual o Estado tinha uma total ruptura da sua organização passada e, portanto, precisava criar uma nova organização. Esse é o tradicional das constituições ao tempo do século XVIII, XIX e começo do século XX, naquele que era o tempo das revoluções burguesas. A Revolução Francesa é um exemplo disso, do século XVIII. A independência dos Estados Unidos também é um outro exemplo disso. Se tinha, no caso dos Estados Unidos, uma situação de colônia, a Constituição, portanto, a organização jurídica era do país metropolitano, que era a Inglaterra. Com a independência, se precisa criar uma nova Constituição. Com a França, o Estado absolutista já não mais serve com uma nova etapa, cria-se uma Constituição específica. Mas desde o século XIX, a estrutura das sociedades no mundo ocidental, basicamente capitalista, ela precisa de pequenos arranjos. O que nós então temos como instrumento jurídico para isso? Uma possibilidade de fazer novas constituições a partir dos escombros daquilo que já se existe. Muitos casos, inclusive, como é o caso do Brasil, nós procedemos a uma reforma constitucional já prevista, ou seja, é como se nós próprios disséssemos como nos reformamos, já está previsto tudo isso. No caso do Brasil, é o momento presente, o que nós temos na atual circunstância? O incômodo contra a política, em geral, a ele se dá a solução de reformarmos a própria organização da política. De que jeito? A partir dos instrumentos constitucionais. Mas aí o problema, Heródoto, e a todos os que estamos acompanhando, reformar a própria estrutura constitucional com os próprios constituintes que aí estão é muito difícil, exige uma maioria qualificada, tem uma dificuldade muito grande para isso. Por isso se pensa, em alguns casos, nesta reforma, nesta assembleia exclusiva para reformar o campo da política. Aí vem a grande questão, nós já temos esses instrumentais, como fazermos então algo que seja parecido com isso? Heródoto, eu penso que a única forma de pressionar o campo da política não é por conta de instrumentos jurídicos, mas é por conta da força do povo. Quando o povo precisar, quando o povo dizer que então ele quer reformar o campo político, aí os instrumentos jurídicos aparecem. A briga por saber qual será o melhor instrumento jurídico, eu penso que é menor do que aquela de sabermos o que queremos com essa reforma política. Que é, obviamente, uma mudança para o país. É isso? Exatamente. É? Fundamental. Bom, vamos ver se o pessoal ouve o chamado, como é que é, rumor, né? O grito das ruas. O grito das massas e das ruas. Tá certo. Alisson, muito obrigado pela gentileza. Eu agradeço, Geraldo. Boa noite. Uma alegria. Muito Até a breve. próxima. Muito obrigado.